muito que esse espaço aqui, que esse hall, já é um desejo da turma lá de Solar dos Melos, da Cláudia Barreto, da turma que sempre achou que a gente precisava ocupar os espaços. Esse espaço aqui, a gente sabe que uma prefeitura e que o hall ou que o passo de uma prefeitura é um espaço burocratizado. A gente sabe o quanto a nossa estratégia ainda é um país de muita burocracia. E a gente vem convencendo ao prefeito Aloysio, ao chefe do gabinete, que esse aqui, e ao Beto Brandão, que esse aqui podia ser um espaço que a gente podia usar. E eles toparam, e a gente está fazendo assim, tem a missão agora de trazer as exposições do Solar e fazer a itinerância. Que ela já acontece aqui e acontece na faculdade, lá na Fundação Educacional de Macaé. Então a ideia é mais ou menos essa, pessoal. Esse mês a gente comemora a nível internacional, o Dia Internacional da Mulher. Esse trabalho foi feito com a Alice, com o grupo do Solar dos Melos, há 2 anos atrás, né, Alice? Acho que a Alice pode falar um pouco do registro. Vale a pena a gente ler, passar devagarinho, para ver a importância do que é o registro para uma sociedade, através de um livro como esse aqui, ó, né, um livro de registros do funcionalismo público. A gente conseguiu ter essa história que vale a pena a gente ler com propriedade, devagarinho. Alice, você quer falar um pouco desse trabalho? A gente, na realidade, a gente começou um trabalho, como a Gisele falou, 2 anos atrás, de procurar quem eram as servidoras municipais, né, na atualidade, de pensar elas, quem eram essas pessoas, com quantos anos elas entravam e tal. E a gente chegou na prefeitura e a gente teve a informação de que existia esse livro, que seria o primeiro livro do funcionalismo público, de registro de funcionários. E a gente pegou esse primeiro livro e selecionou essas mulheres e fez um estudo para ver quem eram essas mulheres que entravam na prefeitura, que trabalhavam. São registros que são desde 1901, né, que a gente encontrou, mas a maioria da década de 30. Assim. Então a gente vê que essas mulheres têm características em comum, assim, elas são a maioria, a gente pode ver que a maioria são mulheres brancas, são mulheres que tinham uma idade de 20 a 24 anos. Elas, quando se casavam, uma coisa que a gente viu, que eu achei mais interessante, assim, que depois que elas se casavam, tem lá o registro, né, casou-se no ano tal, elas começam a pedir licença. Aí licença por vários motivos, licença para tratar da saúde, licença para tratar da saúde do esposo, licença para os filhos, até que elas largam o trabalho. E é uma coisa que aconteceu na maioria desses registros, são mais ou menos 70 mulheres, desde 1905 até 1950, e elas deixam o trabalho depois disso, é muito comum, assim, poucas ficam. E sempre exercendo aquelas profissões que a gente entende como profissões femininas, né, na década de 20, década de 30, que são essas profissões, enfermeiras, professoras, acho que é basicamente isso, assim, é um registro muito interessante, a gente tem bastante informação sobre elas, assim, muitas eram eleitoras, o que é bem interessante também, porque nessa época você tem a mulher como eleitora ainda muito recente, todas são eleitoras. Acho que é isso, acho que as informações estão aqui, a gente tem as fotos são muito bonitas, assim, elas são fotos coloridas que elas tiraram no registro, né, do trabalho delas na prefeitura. Da Gisele, acho que essas fotos são bem emblemáticas. Essas fotos a gente ficou, né? Particularmente ficou eu e a Alice vivenciando esse exercício. A Alice levava o banco de dados para casa, eu também levava o banco de dados para casa, mas eu sou um pouco mais velha que a Alice. E aí eu tinha uma referência das minhas tias. E elas diziam assim, a Moura. Então as minhas tias conheciam essas senhoras belíssimas, aí diziam o quanto elas eram vaidosas, e a gente acabou trocando e a gente mergulhou nesse universo. Somos mulheres, somos trabalhadoras, e para cada uma dessas mulheres, as que está lá do outro lado, acho que vale a pena a gente fazer uma roda aqui, a gente trouxe uma palavra que o registro condicionava. Então, a Iraci, ela foi reconhecida pelo prefeito, e o prefeito achou por bem escrever nos registros dela que ela foi uma mulher que teve um significado. E essa moça era uma moça muito bonita na cidade, né? Você vê pelo batom que ela passa, ela deve ir para o trabalho de forma bem bonita. A abdicação foi de Eleosina. Essa moça teve um trabalho muito belo até nos anos 90, se eu não me engano, na biblioteca. Então é uma mulher de serviço público, e ela só para porque ela precisa atender alguém, né? Sempre, a gente está sempre parando o nosso trabalho porque alguém da nossa família
precisa da gente, né? E é bonito, né? Pensando bem o manuscrito, a importância desse registro para a gente reconhecer a história da mulher servidora nos anos 30. Menina, a gente ficou encantada com isso. Porque o cabelo dela já era aquele cabelo, né? Provavelmente se dela era ondulado, ela E a boca? Olha uma boca dessa, gente. de repente, pra época, essa boca era uma boca bem, né? E um dado, acho que Eu fiquei encantada. um dado muito interessante também que existe, que as professoras, elas quando eram admitidas, né, elas eram sempre mandadas para zonas rurais, né? Então você tem sempre um relato delas de estar numa zona muito insalubre, um trabalho muito insalubre, então elas também eram muito prejudicadas por isso, sabe? Porque era obrigatório essa permanência de 1 ano, 2 anos numa zona rural. Então você pensa hoje, a mulher aqui, ir lá para Bicuda, ir lá para... e não tinha as facilidades. E as escolas eram em casa, né? As escolas eram na casa de pessoas, então elas tinham que dar aula em casa para os alunos que chegavam lá, cuidar dos alunos. É uma situação bem crítica mesmo. Qual? Junto com a administração municipal, São os trabalhos. E que a Gisele, e da abdicação, né, que eu falei lá